Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 7, a vitória de Cristo sobre a morte. Logo mais, iniciaremos com uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Venha nos fortalecer e nos purificar em tudo que fizermos. Nos auxilie na compreensão da Tua palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. A lição 7 inicia com um verso para memorizar em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, dizendo: Ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando nós lemos assim, né? Estive morto, mas eis que estou vivo. Então nós deduzimos que é Jesus. E quem é este que diz: Ao vê-lo caí aos seus pés como morto? Vamos lá. Verso 9 de João, do Apocalipse 1, diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui nós temos Jesus falando de um encontro que ele teve em visão com Jesus. A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, conforme Paulo diz. E aí os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Paulo deu grande ênfase e importância à morte de Cristo. Decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No entanto, é difícil entender por que a ressurreição de Cristo e com ela, a nossa ressurreição são tão importantes se, conforme a crença de muitos, os mortos em Cristo já estão desfrutando a bem-aventurança do céu. Então veja, Paulo diz o seguinte: se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas por que estariam perdidos se eles já estariam lá no céu? Então veja, se não existe ressurreição, por que estariam perdidos, né? Se eles já estivessem com Jesus lá no céu. É claro que existe uma série de desdobramentos nessa passagem, mas ela já nos levanta essas questões, não é? A lição de domingo nos diz o seguinte: tumba selada. A missão de Cristo parecia ter terminado com a sua morte. E aí a lição coloca entre parênteses: e até fracassado. Parecia ter fracassado com a sua morte. Satanás instigou Judas para que traísse o Salvador, os principais sacerdotes e anciãos para que exigisse sua morte. Pedro negou 3 vezes, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus jazia num túmulo escavado em uma rocha, fechado com uma pedra grande, selado, protegido por guardas romanos, né? Alguns livros colocam que um guarda romano equivaleria em tanto armamento como em treinamento a até 6 homens, né? Se fosse possível, o príncipe das trevas, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Jesus. Se fosse possível, obviamente ele sabia que não era. Durante seu ministério terrestre, Cristo havia predito não apenas sua morte, mas também sua ressurreição. Mateus 27, 62 a 66. A pergunta da lição é: como essas ações só ajudaram a dar ao mundo mais evidências da ressurreição de Jesus? Mateus 27. No outro dia, que era o dia seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem destacamento montando guarda, lacraram a pedra. E como isso colaborou? Porque assim, quanto mais eles tornassem impossível humanamente de alguém ir lá e fazer algo em relação ao corpo, mais ainda
o Evangelho, a atuação sobrenatural ficaria evidente para as pessoas. As medidas tomadas para manter Jesus no túmulo tornaram ainda mais evidente sua vitória sobre a morte e sobre as hostes do mal. Além disso, qual foi o pretexto para colocar um guarda junto ao túmulo? Os discípulos poderiam roubar o corpo e dizer que ele havia ressuscitado. Quando perguntaram onde está o Jesus ressuscitado, eles diriam: creio em nossa palavra. Suas ações revelaram o quanto temiam Jesus, mesmo após sua morte. Talvez temessem que ele pudesse ressuscitar. Pilatos, pelo menos, nós verificamos que efetivamente temia, né? Segunda-feira, ele ressuscitou. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. Isso é uma confirmação, existe inclusive, existem, né, materiais sobre isso, né? Sobre a ressurreição de Jesus, evidências da ressurreição de Jesus, escritos por pessoas que estudaram profundamente sobre isso, como a história de Jesus seria vista num tribunal, por exemplo, né? Dado o contexto em que ela ocorreu. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. É claro que toda essa fala em relação a Satanás, ela não é racional. Diante de tudo que Satanás tinha visto, não era possível que racionalmente ele acreditasse nisso. Obviamente, tudo que nós estamos falando aqui é algo instintivo, né? Aquela questão de ter uma vaga esperança de que Jesus não teria cumprido e etc. Nós sabemos que isso foi mais uma questão instintiva, visto que ele viu tudo que Jesus fez, do que efetivamente racional. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente, reivindicava o corpo do Senhor e guardou sua guarda e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Obviamente, toda essa vã esperança de Satanás não se baseava em nada coerente, porque ele sabia tudo que Jesus fez, ele soube o que representou aquele momento em que Jesus se entregou na cruz, né? Leia Mateus 28, de 1 a 6. E João 10, 17 e 18, Romanos 8, 11. Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava, né, antes de ressuscitar. João 10, 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama. Quem está falando? Jesus, né? Ele fala: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um pastor. Então ele diz: elas ouvirão a voz de Jesus. Ou seja, as ovelhas que estão em outro aprisco, em outros apriscos, no caso, ou em outro aprisco, elas ouvem a Jesus e aceitam a sua mensagem. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Esse mandato, ou esse mandamento, recebi de meu Pai. Agora, Romanos 8, 11. Mas se Cristo está, verso 10, mas se Cristo está entre vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então ele fala: ainda que nós corporalmente estejamos em problemas, a nossa mente está muito viva por causa da justiça. Então o nosso desejo de mudança constante, ele vai sempre existir. E se o espírito daquele
que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? A própria Bíblia já revelou, não é? O próprio anjo de Deus veio e atuou, né? Mostrando ali para eles a maneira miraculosa de Deus atuar. Durante seu ministério em Samaria Pérea, Jesus declarou que ele próprio tinha poder para entregar a vida e reavê-la. Em Mateus 28, 11 a 15, revelou os esforços inúteis e tolos dos líderes em sua luta contra Jesus. Todo esse relato já teria sido desconcertante para os líderes religiosos, mas o fato de haverem dado grande soma de dinheiro aos soldados para manter esses homens quietos sugere que tudo o que os soldados lhes disseram os tinha perturbado profundamente. Não só sugere, né? Quer dizer, você não vai subornar um grupo de soldados se algo não tiver perturbado você, se aquilo não prejudicar a história que eles contariam depois, né? A respeito do que ocorreu. E o que falaram, é claro, foi sobre a ressurreição de Jesus. Lição de terça-feira. Muitos ressuscitaram com ele. Mateus 27, 51 a 53. Vamos lá? Mateus 27, 51 a 53. A pergunta é: o que esse relato incrível nos ensina sobre a ressurreição de Jesus e o que ela realizou? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Um terremoto marcou a morte de Jesus, outro marcou a sua ressurreição. No momento que ele morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, muitos santos foram ressuscitaram e apareceram a muitos. Esses santos foram ressuscitados, glorificados como testemunhas da ressurreição de Cristo e como protótipos daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Assim, logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer em sua ressurreição. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos, fizera reviver o filho da viúva de Naim, filha do líder da sinagoga Lázaro. Esses não foram revestidos de mortalidade, ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória. Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Humanamente falando, os principais sacerdotes anciãos tinham grandes vantagens. Eles detinham o poder religioso da nação e conseguiram... Vou ler novamente essa questão. Humanamente falando, os principais sacerdotes e anciãos tinham grandes vantagens. Eles detinham o poder religioso da nação e conseguiram até convencer as autoridades romanas e as multidões a ajudá-los em seus esquemas, mas se esqueceram de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Suas mentiras foram contrariadas e invalidadas com a ressurreição daqueles santos. Por isso, nós devemos manter a lealdade à palavra de Deus sempre, porque não adianta nos colocarmos em esquemas. Se o Senhor não estiver ali, tudo que nós estaremos fazendo nesse momento, se colocarmos nesse tipo de situação, é nos colocando no caminho de prejuízo, de destruição, de vergonha para o Evangelho e para nós mesmos. Foi isso que aconteceu com muitos deles, que tiveram que prolongar as suas mentiras, não é? Toda vez que alguém tem que lidar com algo que está fora da Bíblia e ele quer defender isso, ele precisa... É uma mentira. Ele tem que aumentar essa mentira, aumentar e fazer isso pela força, assim como eles fizeram.
Mas nós vemos que quando Deus atua, aí a situação fica diferente. Então, assim, Deus não permite que os realmente sinceros sejam enganados e prejudicados. Testemunhas do Cristo ressurreto. João 20, 11 a 29. João 20, 11 a 29. E 1 Coríntios 15, 5 a 8. Como os discípulos reagiram quando encontraram pela primeira vez Cristo ressurreto? Como os discípulos reagiram? Os dois anjos no túmulo vazio disseram a Maria Madalena e algumas outras mulheres que Jesus havia ressuscitado. Logo o próprio Jesus apareceu a elas. Apareceu a Pedro, aos dois discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus entrou no cenáculo, os discípulos ficaram aterrorizados, cheios de alegria e maravilhados. Uma semana depois, ele entrou na mesma sala sem abrir as portas e até mesmo Tomé creu, né? Ele permitiu que Tomé tocasse nele. Durante os 40 dias entre sua ressurreição e a ascensão, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, conforme 1 Coríntios 15, 6 e por Tiago, 1 Coríntios 15, 7. Jesus se juntou a alguns discípulos na margem do mar da Galileia, comeu com eles, conversou com Pedro. Paulo se considerava também uma testemunha ocular de Jesus ressuscitado, que lhe apareceu. Quando Jesus apareceu ali no contexto do aparecimento aos discípulos, ele fala assim com Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé confessou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus acrescentou: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Mateus 20, de 11 a 29, nos diz o seguinte: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, ela estava tão abalada que ela nem percebeu. E disse: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Olha, né, como ela estava ali. E aí Jesus, né, conversando com ela, disse: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde do primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, olha a situação em que eles estavam. Os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então ele aparece a eles, mostra as mãos e o lado, confirma que é ele, e aí ele fala: recebei o Espírito Santo. Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E esse assopro, né, Pedro, no momento do Pentecostes, ele reconhece isso como o próprio Espírito Santo atuando ali, né? Aqueles a quem perdoados os pecados são perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. E aí diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus apareceu, mostrou a prova de que ele era o próprio Jesus, mas como Tomé não estava com eles, né? Aí ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, veja, ele disse assim: vocês viram, eu não vi, e além de eu ver, eu quero colocar o dedo lá no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos e com eles Tomé. E aí Jesus cumprimenta com a paz e fala para ele: põe o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na do meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Ele falou: olha, você tem todo motivo para crer, não acredita, mas eu vou fazer com que você creia para que inclusive isso fique registrado. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu.
Disse-lhe Jesus: porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais. 1 Coríntios 15, de 5 a 8. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, ou seja, se vocês quiserem confirmar, basta conversar com essas pessoas, elas estão aí. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Até o verso 8. Então Paulo fala, né, que apareceu a todos, depois, né, ele pôde perceber ali Jesus aparecendo em glória para a ele também, né? Ou seja, como os discípulos reagiram? Eles reconheceram Jesus, eles ficaram felizes, isso deu uma guinada na vida deles, eles passaram a ser confiantes, continuaram a pregar. Aqueles que estavam temerosos ali, fechados, com medo, eles passaram a ficar confiantes, a encarar tudo que viesse pela frente e a pregar sobre Jesus. As primícias dos que dormem, quinta-feira, 1 Coríntios 15, 20. Vamos ler à luz de Deuteronômio 26, de 1 a 11. 1 Coríntios 15, 20, à luz de Deuteronômio 26, de 1 a 11. Então nós vamos ler 1 Coríntios 15, 20. E aí nós vamos lá para Deuteronômio 26, de 1 a 11, para entender o texto. Diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20, mas de fato ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, conforme a NVI, não é? À luz de Deuteronômio 26, de 1 a 11. Deuteronômio 26, de 1 a 11. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. O sacerdote tomará o cesto da tua mão, porá diante do altar do Senhor Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos afligiram, sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido, grande espanto, com sinais, milagres. Nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, tua casa, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Então as primícias, elas tanto representam o livramento, elas representam uma novidade de vida, visto que eles estavam ali indo para uma nova terra. Elas representam ali a santidade para com Deus, né, que o povo quer santificar diante de Deus, está grato a Deus por tudo que Ele deu, que reconhece tudo aquilo que eles conseguiram como bênção, como dádiva de Deus. E na ressurreição, Jesus é apresentado como as primícias dos que dormem. Então a vitória dele sobre a morte, a oportunidade de novidade de vida para todos, né, a confirmação da veracidade, de que é verdadeira a promessa de salvação, de ressurreição, da volta de Jesus.
tudo isso representa a questão das primícias. E ela fala: e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Então, ser apresentado como primícias dos que dormem é a maior alegria, porque é a alegria das alegrias, é a questão de uma vida eterna, de não apenas conseguir uma terra provisoriamente, para conseguir os benefícios dela, ter uma paz provisória aqui no mundo, mas uma vida eterna, paz eterna, alimentação eterna, uma eternidade pela frente, sem dor, sem sofrimento, sem nenhum problema, nunca mais. A oferta das primícias era uma antiga prática agrícola israelita, uma prática determinada por Deus, reconhecimento sagrado de Deus como provedor benevolente. Primeiros frutos indicavam não apenas que a colheita estava começando, mas a qualidade dos produtos. De acordo com Wayne Grudem, ao chamar Cristo de as primícias, Paulo usou uma metáfora da agricultura para indicar que seria a parché ou a parquê, que seremos como Cristo. Assim como as primícias, ou a primeira prova da safra madura, mostram como será o restante, ou seja, Jesus se apresenta como a confirmação de que a ressurreição ocorrerá, a ressurreição de todos os que o aceitarem para a vida eterna. Vale lembrar que Jesus saiu da sepultura com um corpo humano glorificado. No caso do apóstolo Paulo, ele ainda levará em seu corpo glorificado o espinho na carne e as marcas de Jesus. Até sua morte, Paulo, entre aspas, levaria sempre as marcas da glória de Cristo no corpo, em seus olhos que tinham sido cegados pela luz celestial. Vê Atos 9, de 1 a 9, Ellen White, História da Redenção, página 192. Ele sempre levará os sinais dessa crueldade, cada vestígio dos cravos, no caso de Jesus Cristo. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprada. Ellen White, Primeiros Escritos, página 179. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Do ponto de vista moderno, não se acredita na ressurreição de Jesus. No entanto, a evidência histórica é tão forte que mesmo os que não aceitam a ressurreição são forçados a admitir que muitas pessoas acreditavam ter visto Jesus ressuscitado. Quais são os argumentos para explicar os relatos dos discípulos? Tiveram alucinações, Jesus não morreu, apenas desmaiou, tinha um irmão gêmeo que os discípulos confundiram com Cristo ressurreto. Existem livros, inclusive, que falam sobre a ressurreição de Jesus, que explicam isso, né? A voz que gritou na cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Ellen White, Desejado a Todas as Nações, página 632. Qual é a grande importância disso? Além de provar que nós teremos a vida eterna, é mostrar que todo o contexto de esperança que a Bíblia fornece em relação à morte está invariavelmente, sempre ligado à ressurreição. A esperança de uma nova vida, seja uma esperança em continuar uma vida provisória, como aconteceu nas ressurreições que nós vimos, em que as pessoas ressuscitaram e depois, obviamente, elas vieram a falecer, mas elas ressuscitaram e tiveram um prolongamento de suas vidas. E, no entanto, a ressurreição de Jesus, ela fala da vida eterna que nós vamos ter, mas lembrando do contexto em que nós estamos estudando, a ressurreição de Jesus, ela vem confirmar, assim como todo o restante da lição, que não há alternativa à morte fora da ressurreição. Ou seja, ou o ser humano está morto ou ele está ressurreto. Não existe nada fora disso. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Venha nos fortalecer, nos purificar em todas as coisas, segundo a Tua vontade, nos dar a Tua sabedoria. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo. Aqueles que puderem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, nos ajudem a divulgar a mensagem e que Deus nos abençoe a todos. Graça e paz. Maranata.